E a gente tinha um outro teto esse ano que era um faturamento de R$40 mil mês. E a gente nunca tinha batido esse teto. E daí no primeiro desafio que a gente entrou, a gente pegou e bateu essa meta assim, que era um marco histórico pra gente. E em maio e junho, adivinha? Em junho também deu? Deu também. Estouramos essa barreira de novo. E na questão de evolução também, a gente percebeu que a gente teve evolução de muitos seguidores. O engajamento, assim, como a gente fazia quando dava, e a gente colocou muita energia nisso, assim, 1000% de aumento no engajamento, sabe? É um negócio bem grande. A gente passou por contratações agora, contratou 3 novas pessoas. A gente sabe que em setembro, se continuar esse ritmo, 3 novas pessoas, que a gente tem caixa para pagar as contas, tá tudo legal. Olá pessoal, hoje entrevista estudo de caso, mais do que especial. Seja bem-vindo, Ademir. Top, hein? Esperado. Cara, mais do que esperado. Então, hoje, o Ademir da Berlim Ambiental, a gente vai bater um papo aqui sobre as estratégias que a gente conversou, que a gente aplicou aqui junto do Marca de Valor, e espero que você tenha bons insights. Bem-vindo. Muito obrigado, é isso mesmo. Conta um pouco sobre a Berlim, onde fica. Eu sou fundador da Berlim Ambiental, né? E é um escritório de engenharia ambiental que fica aqui em Florianópolis. Então a gente atua no mercado desde 2015 já, né? E nos últimos 2 anos a gente intensificou muito a nossa presença no mercado, até mesmo pela criação e entrar na mentoria do Marca de Valor também, né? Teve todo esse caminho, né? E desde o caminho de iniciar a empresa, né? Depois algumas melhorias foram acontecendo, e desde até o cenário atual, e fora a projeção que a gente tem ainda aí para os próximos anos aí. Perfeito, é muito legal, assim, acho que até para todo mundo que está ouvindo, que é como usar o digital para uma consultoria ambiental, que não é muito comum no mercado de vocês, né? Isso mesmo, até uma das grandes objeções que a gente tinha até mesmo para iniciar a mentoria era isso, porque tipo, nosso mercado é muito fechado, é muito uma bolha, né? Então, quem é o perfil de clientes de vocês, só para o pessoal ter noção? São empresários, né? Empresários que têm empresas potencialmente poluidoras. Em resumo, é quem usa recurso natural. Por exemplo? Um posto de gasolina é um cliente, uma empresa que fabrica papel é um cliente. Madeireira, uma empresa que faz gráfica, tudo que consome algum recurso natural, uma empresa que faz xícara, que faz caderno. Que envolve fabricação é potencialmente poluidor e precisa de licença ambiental. Legal. E geralmente nesse mercado, como funciona é indicação, um indica para o outro e assim vai indo. E quem resolveu o teu problema, né? Tô com problema tal. É um mercado que se conversam muito os donos entre si, apesar de serem concorrentes, né? Então eles se conversam muito entre si, e a segurança é a principal barreira de entrada. Perfeito. Então, se eu trabalho com um cliente, falo assim, o Ademir, a Berlim Ambiental resolveu um problema. Conversa com eles e deu. Claro. Então, e de onde que veio essa ideia de, cara, se eu quero criar um departamento comercial, ter uma estratégia de marketing para ter geração de demanda, ter uma profissionalização do marketing e vendas? Qual que era o objetivo disso? A primeira coisa é que quando eu criei a Berlim Ambiental, meu objetivo, por isso que eu até coloquei o nome Berlim Ambiental, não coloquei Ademir Ambiental. Claro. Porque eu queria criar uma empresa muito maior do que eu. Perfeito. Algo que seja mais intangível, não que seja associado só a uma pessoa, né? Então, é isso que eu vejo que é até um dos principais erros no meu mercado. A pessoa começa uma empresa, quer trabalhar cada vez mais para ganhar mais, e esse é o meu jogo. Né? Então, meu jogo hoje é formação de time, fazer a empresa crescer, e que isso funcione sem ter a minha presença ali. Perfeito. Né? Então, esse foi o desejo inicial de fazer isso. E daí, a teoria é muito bonita, mas a prática em si é outro jogo. Então, primeira coisa que eu percebi, sempre fui muito bem tecnicamente. Né? Então, se eu conversar com a pessoa que tem um problema, eu vou fechar o contrato com ela. É certo. Só que daí eu fechava muitos projetos, e daí o que eu fazia? Eu tinha que entregar. Daí trabalhava, entregava o projeto. Hoje tem que vender de novo. Daí quando estava quase acabando o projeto, cadê as vendas? Opa, tem que ir lá vender de novo. Então, eu sempre dava esse movimento. Isso estava me fazendo muito mal também. Né? Eu percebi que eu estava sempre estressado. Então, assim, estressado para fechar novo projeto, para fechar as contas, e estressado porque os trabalhos que eu fechava também tinha que entregar eles. Daí o que eu fiz? Eu preciso deixar essa linha mais tênue. Daí a primeira coisa que eu fiz, eu aumentei o time operacional e ensinei a operação. E daí agora, para ter previsibilidade, né, para ter perpetuidade na empresa, eu preciso não depender de indicação. Perfeito. Daí precisava ter uma pessoa específica no comercial, que foi o próximo passo que eu fiz. E daí quando eu criei o setor comercial, daí eu percebi que precisava do quê? Marketing. Marketing. Preciso de demanda. Daí tu acha que é isso aqui. E abre assim. Claro. Né? Muito maior.
E, assim, faz quanto tempo que tu entrou na mentoria? A gente está na mentoria já há 6 meses já, Uhum. desde janeiro. Desde- A gente já acompanha vocês há muito tempo, né? Então, muitas coisas que a gente já implementa, né? Já é do conteúdo gratuito que vocês fazem, né? Uhum. Então, desde do podcast, eu gosto muito de ouvir podcast. Até já fui muito bulinado no podcast também, né? Não, porque eu tenho um amigo lá que faz umas coisas lá. Né? E daí na mentoria em si, né? Tomei a decisão de... Eu contratei no ano passado. Uhum. E daí, como eu tava cheio de projeto no passado, eu falei, pessoal, ó, vou começar isso em janeiro, Uhum. né? Porque eu tenho que treinar time operacional e tudo mais. A principal mudança, sim, a gente contrata algo para ser uma consultoria de marketing, sim, né? Mas na verdade não é. Na verdade foi uma estruturação toda na empresa de ponta a ponta, né? Então, a Berlim Ambiental teve apoio no setor de marketing para geração de conteúdo, que assim, antes nem tinha um feed para ser analisado. Né? Tava olhando ali agora, né? Tá muito massa. Até eu, quando eu vou olhar, eu falo, caraca, assim, não é que funciona mesmo. Não é que deu muito resultado, assim. Já vou comentar sobre isso, mas muito massa mesmo. A maneira como vocês conseguiram aplicar a metodologia para o trabalho de vocês e que não tinha nenhum exemplo de nada relacionado à empresa de engenharia ambiental para vocês verem, mas aplicaram a metodologia muito bem, enfim, tem funcionado. E daí a gente teve esse desafio primeiro da geração de conteúdo, né? Só que daí tu vai percebendo que o funil da empresa vai sempre andando, né? Então, a geração de conteúdo foi um ponto, depois a parte de vendas, o processo de vendas como um todo, depois a parte da entrega operacional e assim foi tudo girando, né? E o que aconteceu? A Berlim sempre, nos últimos anos, ela teve um crescimento muito forte. Só que eu percebi que era um peso muito forte esse crescimento. Tá. Desgastava muito, né? Então, a gente teve anos que a gente cresceu 150%, 200%. Só que assim, cara, a gente chegou, por exemplo, no final do ano passado, mas assim, no pau da gaita. A gente chegou assim, sabe, assim, ó, cansado, assim, ó, exausto. Tanto que eu dei férias coletivas para todo mundo. Né? Pessoal, alcançou isso aqui, parou, acabou. E eu pensei, ano que vem não dá para ser assim. Né? Então, até a própria contratação de vocês foi em função disso. Para que seja um negócio mais suave, né? Não seja tão desgastante emocionalmente. Que massa. Foi... Espero que não esteja tão desgastante. De lá para cá, assim, de janeiro até agora, foi nesses períodos de 6 meses, o que vocês tiveram de evolução, principalmente na parte de marketing, geração de lead, de fechamento? Como que foi o crescimento em relação a essa parte de prospecção? Cara, assim, eu vejo o nosso feed, eu sei exatamente qual foi o primeiro vídeo que, assim, a gente fez uma linha editorial para gravar e tal. Foi extremamente doloroso. Nossa, eu e a Isa, que faz parte do setor de marketing, né? Cara, coitada, ela ficou meio dia comigo, não, Demir, vai dar certo, não sei o quê. E sabe quando fica assim, todo travado? Então, essa foi uma grande evolução, né? Na questão de gravação de conteúdo. Antes a gente fazia marketing quando dava. E adivinha? Cara, eu lembro. Nunca dava. Claro. Nunca dava. Então, o que a gente fez? A gente colocou rotina de vendas e rotina de marketing na empresa. Dentro da semana. Dentro da semana. Então, a gente já sabe que tais períodos são bloqueados, né? Então, tal período eu sei que eu tenho que fazer tal coisa. Isso me dá tranquilidade. Porque eu tenho um tempo específico para ver aquilo. Perfeito. Senão, eu nunca fazia, daí ficava mais ansioso ainda. E na questão de evolução também, a gente percebeu que a gente teve uma evolução de muitos seguidores. O engajamento, assim, como a gente fazia quando dava, e a gente colocou muita energia nisso, assim, 1000% de aumento no engajamento, sabe? É um negócio bem grande. E a gente está em julho, né? É isso. Em junho, maio foi o primeiro mês. A gente tinha uma meta de um teto. De faturamento. De faturamento, né? Ano passado a gente bateu um teto e a gente tinha outro teto esse ano que era um faturamento de 40 mil reais mês, né? E a gente nunca tinha batido esse teto. E daí no primeiro desafio que a gente entrou, coincidentemente, né? De maio. De maio. A gente pegou e bateu essa meta, assim, que era um marco histórico pra gente. A gente nunca tinha batido esse marco. E em maio e junho, adivinha? Em junho também deu? Deu também. Estouramos essa barreira de novo. Então, deu quanto em junho? Deu 40 mil e uns quebradinhos a mais também. Que massa. Só que o que eu vejo que é o principal resultado disso, Evandro? Constância. Antes eu batia a meta de faturamento, velho, e outro mês, pau. Claro. Então, antes eu batia a meta de vendas lá em cima, era muito claro para ver nos gráficos, sabe? Eu ia crescendo, chegava no teto e daqui a pouco, poxa. Claro. Então a gente tá tendo previsibilidade. Então a gente consegue investir melhor, a gente consegue fazer contratações. A gente passou por contratações agora, contratou 3 novas pessoas. A gente sabe que em setembro, se continuar esse ritmo,
3 novas pessoas, que a gente tem caixa para pagar as contas. Tá Que tudo legal. Parabéns. Nossa, velho. É um desafio grande, assim, todo mundo que tem empresa está ouvindo, você sabe o desafio que é manter a consistência de faturamento ao longo dos meses, principalmente ter previsibilidade de geração de lead e de fechamento. Você tem o setor, enfim, até o comercial também, né? Conta um pouco de como que funciona esse processo de chega o lead lá da pessoa interessada, a gente manda levantada de mão, como funciona esse processo comercial, né? O nosso processo comercial hoje, né? Então, o setor de marketing é responsável por geração dos leads, assim, né? Levantados de mão, interessados. E daí, sim, ele fez a levantada de mão, já passa para o funil do marketing, né? Então, isso também foi uma coisa muito importante que a gente implementou. Pro funil comercial. Funil comercial. Mas a gente lê o nosso funil inteiro de ponta a ponta, né? Então, desde a entrada no marketing até o final. E isso também foi uma coisa positiva que a gente viu no desafio, que é olhar os números semanalmente. Antes a gente chegava no final do mês e deu ruim. Mês que vem vamos melhorar. Tá. Então, acompanhar o funil como um todo, toda semana, e daí o que a gente faz? A gente coloca foco em uma ação. Então, isso também deu bastante poder no nosso setor, né? Mas voltando ao setor comercial, então ele entra, né? Daí ele já entra no card, tem um software. Então, isso foi outra melhoria que a gente colocou. Porque o que acontece? Que software vocês estão usando? A gente utiliza o Trello? Pipefy. Pipefy, tá. A gente comprou uma conta lá para isso. E o que acontece? A gente percebeu assim, ó, o jeito que eu fazia, né, perdia muita informação. Porque, mas eu sabia tudo, mas se eu na cabeça. Na minha cabeça. Então, se a cabeça do Ademir não estivesse ali, não funcionava. E daí a gente contratou um software. E daí a gente tem uma pessoa responsável para só lidar com o software para gerar as informações e todo o funil como um todo. Ela entra no nosso software, né? Então, tem a parte, primeiro, que é a parte de qualificação, saber o método SPIN, saber a situação da pessoa, saber o problema, saber a implicação. E daí já vai para agendar reunião, né? E reuniões, as primeiras reuniões já é agendado com o próprio setor. Às vezes, se tiver uma dúvida muito complexa, uma coisa muito específica, né? Então, daí eu entro nessa reunião. Senão, mal e mal na reunião de fechamento já estou fazendo... Legal. Não estou mais nem participando dessas reuniões. Legal. Né? Então, daí tem todo o funil. A pessoa entra, qualifica, marca a reunião, follow-up, fechamento, ganha ou perda, e daí a gente fez até uma automatização no software que fechou o contrato, né? Deu como ganho no pipe do comercial, já vai direto para o pipe do operacional, onde é que já está o CNPJ, informações da empresa, qual o projeto, qual o prazo, né? Então isso automatizou muita empresa também. Que massa. Dá trabalho, mas fica bom. Parabéns para vocês. Dá um trabalhão, mas depois fica tudo muito mais prático a gente conseguir trabalhar bem, né? Até um ponto interessante falar dessa otimização do marketing comercial, assim, ó, nós temos uma abordagem muito rápida do lead. Ou seja, tem time na hora que ele... Então antes assim, poxa, o cara me ligava, eu tava, que nem essa semana, eu tava em viagem em Curitiba. Fiquei 2 dias lá. Eu não conseguia atender o cara. Né? Então, o que a empresa faz hoje? Ele entra no nosso funil, a gente já aborda, faz reunião, faz proposta e fecha. Daí a gente fala assim, ó, tá vendo como o nosso processo comercial ele é bem rápido, ágil e direto? Imagine nosso projeto. Claro. Então, assim, só pelo nosso setor comercial, você já imagina como é que é a empresa. Então, sabe, isso até gerou uma credibilidade com quem tá entrando. Porque pensa, olha só como o pessoal é profissional já na elaboração da proposta. Imagina como é que não é na operação. Perfeito. Então isso virou um argumento a mais de fechamento. Que massa. E quais são os próximos passos de vocês? O que a gente fez, né? A gente investiu na parte de marketing e comercial, né? Não está 100% ainda como que a gente quer, né? Então, normal, né? Mas o que a gente percebeu? A gente vendeu tanto, que agora temos que colocar atenção mais no operacional. Perfeito. Para entregar com o mesmo nível que a gente entrega, né? Então, a gente contratou mais pessoas do setor operacional. A gente na empresa tem um plano de desenvolvimento de liderança, carinhosamente chamado de Plano Monet, porque, para quem não sabe, Monet era um artista francês que ele plantava os jardins dele para depois pintar. Então, ele estava criando aquilo que ele queria para o futuro. Olha só. E é a mesma coisa que a gente faz na Berlim hoje também. Né? Então, agora a gente está trabalhando muito com a autonomia das pessoas. Então, dependendo do setor, tal pessoa já tem autonomia para tomar decisão. Não fica tão centralizado em mim. Então, isso me dá um pouco mais de tranquilidade. Eu monitoro através de indicadores. E também, assim, desenvolve mais as pessoas da equipe. Então, aumenta o senso de responsabilização. Esse é o passo que a gente está agora. Maravilha. Né? Faz parte desse processo de desenvolvimento. Assim, eu sei que tem muita gente que nos assiste aqui e
tem 1000 receios na hora de investir mais em marketing, de, enfim, mergulhar nesse processo. Alguns já tentaram e tiveram tentativas frustradas de ter resultado com marketing, ou tiveram um pouco, mas não tudo aquilo que eles estavam buscando. Se puder dar um recado para quem está... Essa dúvida, bem perdida, assim? Se eu me dedico mais, se funciona para o meu mercado ou não funciona. Eu vejo que muita gente tem essa dúvida. O que eu vejo, né? O meu mercado é muito restrito. Tipo assim, empresas específicas, né? Que renovam uma documentação a cada 4 anos. Então, assim, é muito específico, né? E eu também tinha essa objeção, né? E o que eu tenho para dizer, assim, é que o método em si, ele clareia, então me deu um passo a passo. Então, o que acontece? Hoje tem muita informação, mas pouca objetividade, né? Então, tu vê uma coisa hoje, tu já começa a fazer. Tu vê outra coisa hoje, daí amanhã, mas já não é o Stories, daí já é o podcast. Depois de amanhã já... Então, muda muita coisa, né? Então, ter um caminho a ser trilhado, uma receita, uma orientação, é a principal coisa que eu vejo que foi um diferencial para a gente contratar a mentoria. E, assim, é o principal benefício que a gente tem hoje. Então, é de saber qual é o caminho certo. Perfeito. Porque, assim, o que acontece? No primeiro mês, tens um resultado bom. Daí já começa a inventar um monte de coisa. Já começa a ficar criativo, né? Então, não, é essa questão de ter consistência nisso, né? Então, o recado que eu passo para quem tiver alguma dúvida nessa questão, assim, primeiro tenha bem claro, assim, você tem que ser bem honesto e dizer o que tu quer. Porque, assim, do jeito que eu tava há um tempo atrás, se eu quisesse manter aquilo lá, não precisava. Mas eu decidi realmente, assim, poxa, criar algo maior, sabe, ter um posicionamento melhor, ter uma equipe, era um desejo meu, era interno. Então, para quem realmente quer isso, tem que tomar decisões em direção a isso. Que, falar que eu sou um bom líder é uma coisa, mas tu fazer as coisas para aquilo, pagar o preço para isso é outra, né? Perfeito. E também ter a ideia que tem um tempo de maturação, né? Como falou, a gente está 6 meses e agora a gente está colhendo resultado, né? Então, a gente acreditou no processo e foi firme nesse tempo, sabe? Dá dúvida? Claro que dá, né? Claro, tem desafios, daí sai uma pessoa da equipe, daí tem que redesenhar tudo de novo, né? Esse processo de maturação é muito importante. E assim, saber que sem esse trabalho a gente não teria esse resultado, né? Então, o que eu vejo? O meu mercado, o problema é previsibilidade. Então, a mentoria me dá previsibilidade, me dá métricas, né? Então, eu sei que se fazer tal coisa, vou chegando lá nas faixas de resultado. Então, sensacional. Previsibilidade é uma coisa que me dá tranquilidade hoje, né? Que então, bom. Pode ter um mês um pouco mais difícil, um pouco menos, mas a gente não dá tão quedas. Sim. E nem tão... A gente tá sempre... Um crescimento mais constante. Contínuo. Muito bem, parabéns para vocês, aliás. Filma lá, porque elas acham que eu vou ficar só de bonita aqui. O pessoal da Berlim que tá aqui, que também faz a coisa acontecer nos bastidores. E também dá muito mérito para a equipe, né? Então, assim, ter equipe é um passo fundamental. É extremamente desafiante, né? Nossa, eu lembro até hoje a primeira contratação que eu tive. Nossa, não dormi umas 3 noites e tal. Mas eu vejo que isso também é um passo de mudança. Então, poxa, se tu quer ir longe, tem que ter rodeado de pessoas boas, pessoas que realmente acreditam no que está se fazendo, né? E a Berlim é isso. A Berlim é uma grande equipe que cada vez cresce mais. E para mim também é uma grande satisfação estar participando aqui, sabe? Porque eu acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, né? Tipo assim, vi toda a evolução. E você pensava, cara, velho, um dia vai ter que dar. Um dia vai ter que dar, vou ter que chegar lá. E era sempre como uma meta, assim, que eu tinha. Sempre, poxa, velho, conheço o trabalho de vocês, um trabalho sério, um trabalho realmente, né, digno, assim, veio, vocês batalham pra caramba. E eu pensei, cara, uma hora eu vou conseguir chegar, sabe? Então, eu percebi que do jeito que eu tava, eu não ia chegar. Eu pensei, cara, vou ter que evoluir, vou ter que crescer, sabe? Daí fui evoluindo, fui crescendo, assim, e pra mim, só de entrar no processo da mentoria de vocês, de conseguir ser cliente de vocês, pessoas que eu admiro tanto como pessoas, assim, sabe? É a principal recompensa que eu tive nos últimos anos, sabe? Então, queria agradecer demais aí, porque sei que vocês se dedicam pra caramba, né? Vocês realmente estão empenhados em fazer acontecer. Vocês têm um valor genuíno da congruência. E tenho certeza que vai ter muita coisa boa por vir ainda, sabe? Tá. Queria agradecer pra caralho por tudo que vocês fizeram pra empresa, né? Então... Dá um abraço aqui antes que a gente chore mais. Valeu, gente. Obrigadão, viu? Valeu.